Olá, seres de luz e seres das trevas, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam caoticamente equilibrados. Pessoal, eu queria trocar uma ideia com vocês sobre um assunto que está na minha cabeça já faz um tempo. E eu quero dividir isso com vocês e a gente pode bater um papo, vocês podem mandar nos comentários aí o que vocês acham, se vocês têm alguma experiência, se quiser mandar no particular, a gente também troca uma ideia. Mas enfim, vamos lá. Eu queria entender aonde que a filosofia da ascensão espiritual ou do aprendizado espiritual está escrito que quando a gente aprende algo, a gente se torna melhor que alguém. Né? Quando a gente aprende algo, a gente está no direito de estar acima de alguma pessoa. Todas as doutrinas, todas as escolas iniciáticas, todas as filosofias e pensamentos, elas são pontos de vista diferentes que levam a gente a pensar a nossa vida. E nos dão ferramentas para que a gente possa encarar o caos da existência aqui na Terra da melhor forma possível. Sempre tem alguma regra, sempre tem algum aconselhamento, mas jamais é a gente se tornar algo que vai prejudicar o outro. Então, eu proponho repensar o conhecimento adquirido. Assim, o meu conhecimento serve para quê? Serve para que eu cresça, para que eu desenvolva, para que eu acesse coisas diferentes. E não precisa ser espiritualista ou ter alguma religião. Basta você estudar sobre algo, mesmo não acreditando em nada esotérico ou espiritual, que você desenvolve habilidades para fazer aquilo. E isso não te faz melhor do que ninguém. Isso te faz uma pessoa com um conhecimento diferente de outros. Mas lembra que sempre tem uma escala. Alguém vai ler mais que você, outras pessoas vieram antes que você e tiveram mais tempo para estudar. Então, essa busca que nós temos pela verdade absoluta, por saber tudo a todo momento, por sermos detentores de uma verdade oculta que ninguém sabe, gente, tá virando uma doideira isso. Primeiro, quanto mais a gente estuda, mais dúvida a gente tem. Se a gente for pegar o lado da ciência, a ciência, quando ela descobre algo, automaticamente ela gera inúmeras questões derivadas desse novo aprendizado. Então, uma coisa que é descoberta hoje, ela é questionada, ela é validada, ela é estudada, e aí depois ela é questionada de novo, e às vezes ela é refeita, e um estudo que não é mais. Então, por que cargas d'água, um estudo espiritual não pode funcionar na mesma frequência? Por que a gente tem diferença entre aquela pessoa é evangélica, aquele lá é macumbeiro, aquele lá vê espírito, aquele é cristão não sei do que, católico fervoroso. Por que a gente separa esse jeito num tom de aquilo lá? Pô, isso vai contra qualquer doutrina ou filosofia. Eu não sei aqui se vocês conhecem, mas teve um cara chamado Jesus que ele é um baita exemplo de uma religião predominante no planeta, de que conversava com todo mundo, que trouxe sim um ensinamento, que sabia de coisas diferentes, mas que tinha paciência para ensinar, para ouvir, escutava os apóstolos, escutava as pessoas, não tinha preconceito nenhum. E mesmo assim hoje, ele é exemplo, o nome dele é tomado, assim como foi tomado pela história, para justificar ações completamente contrárias ao que ele pregava. Então parece que o Jesus ele é meio Deus do Antigo Testamento, que é um cara mais cruel, mais egocêntrico, a humanidade está ruim, destrói. Sodoma e Gomorra, explode, não quero mais. Aí, uma mensagem de Jesus que, aqui é ruim mesmo, né? Aqui é difícil, mas mantenha a sua fé, vamos abraçar o colega, vamos entender o que o colega está sentindo. Então, a minha proposta aqui é que a gente repense esses ensinamentos. E aí, ok, se você tem um mestre, se você tem um guru que você segue, um pastor, um padre, um líder religioso, ou um filósofo que te agrada melhor, ou um pensador, cuidado para não cair na tentação de achar que aquilo é verdade absoluta. Não é porque eu li um livro que aquilo é verdade. Preciso degustar outras coisas, pesquisar um pouco. Então, nesse desenvolvimento espiritual específico, ele é totalmente voltado ao estudo de quem nós somos. A prática e as disciplinas que existem, elas levam a gente a se compreender para que a gente compreenda melhor o mundo, para que a gente ganhe ferramenta para compreender.
Não para achar ruim o que o colega faz. Então eu vejo muito isso na internet, de que assim, essa é a verdade, eu estou revelando, bom, hoje está na moda, né? O vídeo que ninguém sabe, só eu sei isso, enfim. Essa verdade absoluta, esse ego nosso, enfim, sei lá o que que é, esse pertencimento a uma camada que sabe mais que a outra, governo oculto, trevas, não sei o que, demônio. Tá, beleza. Conhecimentos gerais, coisas que servem, coisas que não servem. Mas assim, você só vai poder definir isso e criar um filtro se você se predispõe a aprender. E se a gente começa a aprender alguma coisa, a gente vai gerar questões, a gente vai se duvidar às vezes, a gente vai buscar outras fontes. E não existe desenvolvimento espiritual ou como pessoa, ou desenvolvimento de caráter que pregue ou que ensine a machucar o colega para que você seja o melhor e provar para o outro que você é ruim. A humanidade ela é cheia disso, né? A gente é cheio de fins que justificam os meios, né? Então a gente mata uma galera, a gente cria as cruzadas para defender a Terra Santa. Aí morre uma cabeçada de gente de um lado e do outro, ninguém fica dono daquele negócio, morreu todo mundo, um em nome de Deus, outro de Alá e acabou. Sendo que Deus e Alá pregam coisas parecidíssimas, mas porque eu chamo o meu de Alá e o seu de Deus, não vai dar certo. A gente tem que brigar. E olha que bizarro, assim, eu tô falando de cruzadas que já faz um tempinho que já acabaram e a gente está vivendo hoje uma guerra religiosa, uma guerra de retórica religiosa. E olha que coisa tacanha, que coisa que vai contra tudo aquilo. Então assim, eu só abraço o meu irmão se o irmão for da minha própria, no meu próprio grupinho. Senão ele não é irmão, ele é um perdido. É muito bonito falar que essa pessoa não despertou ainda, ele está dormindo. Tá dormindo ele ou tá dormindo você, que está condenando ele? Então, assim, quem é você que tem a outorga de alguém para condenar o outro? Então, pessoal, eu tô falando isso porque, assim, isso me deixa fulo da cabeça quando eu vejo pessoas se autodestruindo, olhando para o outro, em vez de olhar para dentro. Evolução espiritual, ela é olhar para dentro. Pô, que sombra que eu tenho? O que eu preciso tratar em mim? O que eu posso melhorar? O que eu posso trazer para contribuir? Ah, não posso contribuir nada ainda? Beleza. O que eu tenho que aprender? Como é que eu posso ouvir melhor? Como é que eu posso escutar uma opinião completamente diferente da minha, continuar não concordando, mas respeitar a opinião alheia? Óbvio que vamos fazer um parênteses aqui gigantesco, que quando a opinião é matar o outro, segregar um grupo, destruir uma imagem de alguém, isso não é bonito, né? Então não é legal eu falar para você que tem que acabar com alguém ou eu menosprezar alguém porque ele é. Isso não é legal. Então a gente não precisa aceitar isso. Mas a gente escuta e simplesmente freia. Então assim, preconceito não é legal, racismo não é legal, tudo que gera um ataque a um grupo de pessoas ou uma pessoa única, putz, não é construção, tá? Existe como parte da evolução da humanidade. A gente ainda precisa aprender muito. Mas vincular o nosso conhecimento a um poder oculto que nos dá outorga de ser babaca, aí precisamos repensar, né? Precisamos repensar de verdade. Não é fácil esse movimento de parar e pensar. Eu me pego pensando várias vezes, tanto que eu estou dividindo isso com vocês, mas nessa questão, assim, ela me incomoda muito da retórica de as trevas dominam, então essa pessoa está dominada pelas trevas. Então é melhor a gente não falar com ela, eu não tenho o que fazer porque as trevas ganharam dela. Tá, beleza, então eu vou excluir essa pessoa, vou jogar ela na boca do inferno e vou ficar condenando eu aqui, que também tô nesse umbral desgraçado que é viver aqui, cheio de problema, cheio de coisa caótica, cheio de gente ruim e eu também às vezes sou. Então eu tô nessa condição de julgar o outro. Então assim, que eu olhe para o outro e aprenda com o outro, até aprender o que eu não quero ser. Então assim, eu posso olhar para uma pessoa que eu desprezo, escuto o discurso dela, mas eu não preciso atacá-la, eu não preciso convencê-la de que ela está errada, eu simplesmente filtro, vejo o que presta e o que não presta, compreendo aquela pessoa e toco a minha vida. Atacar o outro, agredir o outro, assim, vocês me perdoem, mas é uma babaquice enorme, porque você está perdendo tempo, a sua verdade não é a verdade absoluta.
A gente pode todo mundo ir para algum lugar depois, seja lá se a gente vai para Shangri-La, para Nosso Lar, para um umbral médio, um umbral grosso, inferno, purgatório, não sei onde a gente vai. A gente pode se encontrar num lugar desse, onde vai ter um espírita, um macumbeiro, um evangélico, um católico, um ateu, e a gente vai ficar um olhando para a cara do outro e falando assim, mas tá todo mundo aqui? Mas não era isso? Não, não era. Entendeu? É outra coisa. Mas enquanto a gente está aqui, a gente tem uma série de possibilidades de aprender, por que não? Por que eu preciso atacar? A internet, ao mesmo tempo que nos deu a possibilidade de conhecer tudo, né, porque a gente tem acesso ao que a gente quiser, ela parece que deu um direito para a gente palpitar em tudo. Então, assim, eu tô cansado de ver pessoas xingando na internet ou brigando na internet, que na hora que vão pro culto ou que vão pro trabalho espírita, nossa, são médiuns maravilhosos, palestram, mas na internet é um monstro, né? Então, assim, onde está essa evolução? Que parte é essa que me torna melhor do que o outro, a ponto de eu agredir, a ponto de eu ir para violência? Não preciso concordar com tudo, eu mesmo não concordo com uma série de coisas, principalmente com preconceitos, racismos e segregações. Não concordo, não acho que é o caminho para esse mundo. Eu não gosto de guerra, eu não suporto conflitos, mas eu entendo o que está por trás daquilo. O vazio, às vezes, que tem de um líder que quer acabar com outro grupo. O vazio interno, a falta de cultura, a falta de olhar para o outro. E esse discurso de retórica religiosa e de evolução espiritual que justifica a agressão ou a diminuição de alguém, gente, precisamos repensar sobre isso. Se você quer evoluir espiritualmente, se fecha na sua casinha, absorve tudo que você puder, absorve de verdade. Não descredencia nada. Se você aprender uma coisa nova, eu vou dar um exemplo. Eu, recentemente, conheci uma galera de Reiki que trouxe o Reiki lá do Japão, que é uma origem totalmente diferente. Eles têm conhecimentos diferentes do que eu aprendi, e isso não invalida o que eu aprendi, e muito menos eu tenho o direito de invalidar eles. O que eu escolhi? Eu escolhi aprender. Eu escolhi trocar ideia. E eu aprendo pra caramba, e eu junto as coisas, e o que me serve, tem coisa que eu não vou conseguir aprender ou compreender, mas beleza, é um aprendizado. Assim como tem outros reikianos que falam coisas que eu acho absurdas, né? Que eu acho fora de qualquer contexto. Ok, tá liberado falar, tá tudo certo, mas escuta. Eu não vou xingar o pessoal no perfil dele, esse seu reiki é muito horrível, sai disso aí. Então a gente precisa começar a sair desse lugar, desse poder aí, entre aspas, que a gente acha que adquiriu, para atacar o outro. E vou finalizar o vídeo falando que evolução espiritual é aprendizado constante. Não acredito em nada, Ricardo, acredito só em energias e tudo mais. Legal. Então entenda o impacto de uma energia de ódio. Entenda o impacto de uma energia de intimidação. Você acha que é legal? Você gosta de ser intimidado? Não, né? Ninguém gosta de ser colocado contra a parede, de ser humilhado. Então, não é uma energia legal, faz mal. Então, por que eu vou fazer para o outro aquilo que eu não quero que faça para mim? Olha, um monte de gente fala isso, né? Mas energia. Dentro da filosofia, cara, se a gente pegar o estoicismo ele traz experiências para você viver melhor e conviver melhor com os outros. Ele não fala, seja o melhor e esqueça o mundo. Vai morar no bico do Alasca. Não sei, enfim, entendeu? A gente não consegue viver isolado, a gente vive numa comunidade muito grande. Agora, se a gente ignora o colega, se a gente maltrata o colega por quem ele é, a gente deixa de aprender. A gente deixa até de saber o que é ruim pra mim. Sei lá, restrições, dogmas, crenças que não me servem. E isso não invalida quem eu sou. Então, repensem, se por acaso vocês são assim e estão escutando isso, não se ofendam, não é um ataque, é uma proposta de pensamento. Eu tenho consciência de que eu também tenho algumas crenças dentro de mim que vira e mexe elas são questionadas, né, externamente por pessoas. E aí o que eu faço? Eu paro, penso e vejo se isso serve para mim ou não. Eu sou cheio de sombras, sou cheio de questões. Eu tenho sombras dentro de mim que eu preciso tratar. E eu falo para as pessoas que o tanto que a gente tem de luz é proporcional ao que a gente tem de sombra. Para que a sombra existe,
a necessidade de luz. Então, assim, eu posso me achar muito iluminado. Então é porque eu tenho sombra pra caramba pra tratar. Vou usar o exemplo de Jesus mais uma vez, 40 dias no deserto, sendo tentado pelas sombras. 40 dias, Jesus, hein? Direto. A gente não aguenta 5 minutos de internet. 40 dias. Então, assim, todo mundo que passa pela carne, todo mundo que está nesse período tem sombra. Então, a gente precisa olhar para dentro e falar assim, o que eu não gosto que faça comigo? Então, eu procuro não fazer para o outro, tá bom? Então, assim, continuem aprendendo, continuem buscando conhecimento, seja onde for. Vão atrás do que faz sentido para vocês, frequentem lugares diferentes, conheçam, escutam opiniões diferentes, aprendam a todo momento. Até com as pessoas mais chatas e insuportáveis existe uma lição, tá? Existe uma maneira de aprender. O caminho, ele não é fácil, porque quando a gente se propõe a trabalhar internamente e curar feridas e curar sombras que nós temos, dá trabalho, gente, dá um trabalho. Eu falo para meus clientes, falo para as pessoas que eu converso, que não é fácil. Não é fácil. Eu estou nessa jornada aí de mudança há 9 anos. E sempre tem alguma coisa diferente, sempre tem uma novidade. Então não é um caminho fácil. E eu escolho não perder meu tempo de ficar atacando o coleguinha. Então eu não tenho contato, porque realmente as ideias não batem, mas eu vou buscar aprender o que é. E não vou procurar reduzir o meu medo do diferente, reduzir o meu medo de aprender, reduzir o meu medo de ter minha opinião questionada. Gente, o caminho é esse. Dá trabalho, mas vale a pena. Então repensem, se tiverem alguma coisa aí para argumentar ou para trazer de conhecimento, pode mandar para mim que a gente troca uma ideia, até para eu saber a opinião de vocês em relação a isso. Inclusive, se vocês acharam que tudo que eu falei é uma bobagem, só não me xinga, porque eu vou ignorar, tá bom? Então é isso. Fiquem bem, se cuidem e lembrem-se que estamos no caos, mas a gente está buscando um equilíbrio dentro de tudo isso, tá bom? Até mais, pessoal. Até a próxima.